Meu nome é Leandro Eustáquio, sou advogado, sou professor. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes que estão nos acompanhando pelo YouTube. Hoje a gente começa o nosso curso de licenciamento ambiental com 4 palestras e a gente dá sequência nesse curso amanhã com mais 6 palestras, a minha inclusive às 9 horas. Não vou falar tanto, mas eu acho que faz sentido eu falar um pouquinho aqui no início, até porque, como vocês todos viram, a forma de transmissão mudou. Foi uma demanda, foi uma solicitação para que esse curso fique gravado. E atendendo a demanda, o curso de todos nós, assim eu fiz, com a transmissão sendo feita ao vivo pelo meu canal do YouTube, por um link privado, mas que vai ser disponibilizado por esse link privado por mais um período. Então, agradeço a compreensão de todos. No dia de hoje, vamos nos brindar com as suas palavras, com as suas experiências. 4 amigos, uma amiga minha, 3 amigos e uma amiga. Eu, na medida que as horas se passarem, eu vou fazer as devidas introduções. E não sei se esse meu amigo que está aqui já conosco se lembra de quando isso aconteceu. Eu me lembro bem, foi por volta de 2006, talvez um pouco antes. E aqui também acaba de entrar um outro amigo, que eu conheci mais ou menos essa data, ele já se conhece há um longo tempo também. E Talden era São Paulo, acho que 2004, alguma coisa assim. A gente se conheceu no congresso do Instituto Planeta Verde. E aí, de lá para cá, a gente se desenvolveu uma sólida amizade e o Talden Farias veio a se transformar em um dos juristas mais aclamados do direito ambiental brasileiro. Talden é advogado, é professor, tem vários livros sobre a matéria, é colunista do Conjur. E um dos livros, eu tenho o prazer do Talden, talvez Talden, lá no início da sua carreira, não é o primeiro, acho que o primeiro quem prefaciou foi o Ricardo Carneiro. O Ricardo fez um post muito bacana nas redes sociais dele, e assim, o mérito obviamente não é nem meu, nem do Ricardo, o mérito é tudo seu. Então, eu já disse que não vou falar muito. Talden Farias, meu caro, seja bem-vindo. E a palavra é sua pelos próximos 30 minutos. Muitíssimo obrigado. Bom, obrigado, Leandro, pelo convite. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Como você bem disse, nós nos conhecemos no Congresso do Instituto de Direito para o Planeta Verde, em 2004. Eu me lembro bem. E, desde então, passamos a discutir sobre as questões de direito ambiental. Estávamos ali ainda com alguns anos, né, nos primeiros anos do exercício do estudo do direito ambiental. E eu já tinha conhecido o Terence, que ele, sim, um dos grandes nomes do direito ambiental brasileiro, sendo que o Terence nós tínhamos ali 3, 4 anos de atuação na área de direito ambiental, o Terence tinha 15 anos, 18 anos, porque ele já atuava em casa, né? O pai dele, advogado, procurador federal, com atuação na área ambiental, então, por isso que ele levou essa vantagem toda na nossa frente, né? Mas, enfim, vamos dar sequência aqui e dizer que é um prazer estar aqui com todo mundo de vários estados que querem discutir, debater sobre o licenciamento ambiental, que é um tema na ordem do dia, e lhe parabenizar pela iniciativa de colocar várias pessoas com várias visões diferentes falando sobre esse assunto, que é um assunto da ordem no direito ambiental brasileiro. Aliás, e já que a minha fala é a primeira, é a estreia, a fala introdutória, é importante que se diga que quando eu falo do licenciamento ambiental, eu estou falando de um sistema de atos administrativos autorizativos ambientais, dos quais a licença ambiental é o carro-chefe. Mas ao lado da licença nós temos anuência, nós temos autorizações ambientais, concessões florestais, outorga de recursos hídricos, autorização para captura de material biológico, autorização para queima da palha, entre vários outros ainda. Ou seja, todos esses atos administrativos ambientais orbitam em torno do licenciamento ambiental, no sentido estrito,
de tal maneira que eu poderia muito bem falar aqui de um sistema nacional de licenciamento ambiental. Então, tudo que eu falar vai se aplicar a essa sistemática de licenciamento ambiental. E aí eu vou um pouco mais longe para dizer o seguinte, que toda a nossa sistemática de responsabilidade ambiental, ela é calcada nessa sistemática do licenciamento ambiental brasileiro. Por exemplo, quando a gente pega a lei de crimes ambientais, Lei 9.605, então, olha, praticamente metade dos tipos penais ali faz referência a uma autorização, uma licença que não foi obtida, ou que não foi cumprida, ou que não foi observada na íntegra. Então, consequentemente, ou seja, o crime não é, naquele caso, desmatar ou suprimir uma árvore, mas fazê-lo sem a devida autorização ou licença ambiental ou em desacordo com a própria. Quando a gente vai ao decreto 6.514, que trata da responsabilidade administrativa em matéria ambiental, muitas vezes também a gente vai ter a figura da autorização ou da licença ambiental, de forma que o grande arcabouço, o grande esteio da responsabilidade administrativa e da responsabilidade criminal no direito ambiental é o sistema de licenciamento ambiental, que foi a opção do nosso legislador em termos de controle ambiental. Então, nós vamos fazer um controle prévio e antecipado, mas também simultâneo, da fonte poluidora. Então, nós escolhemos aquelas fontes poluidoras que são causadoras de uma poluição socialmente relevante, ou seja, para o licenciamento ambiental, o que vai interessar é o licenciamento ambiental, são as atividades capazes de causar uma poluição socialmente relevante, ou seja, não é aquilo que vai alterar o meu quarto, certo? A minha casa, é aquilo que vai alterar a vizinhança, o entorno. Aliás, a própria ideia de meio ambiente, o próprio conceito de meio ambiente é uma redundância que significa entorno, né? O que está ao lado, o que está ao redor. Então, meio ambiente, entorno, vizinhança, e essa vizinhança muitas vezes é o mundo, é o global, é a aldeia global. Então, o que é que acontece? A partir do instante em que aquela atividade altera ou pode alterar o meu entorno, a minha vizinhança, o meu meio, então aí vai se fazer necessário a aplicação do licenciamento ambiental enquanto instrumento de controle ambiental. Nesse sentido, é importante que nós destaquemos que o licenciamento ambiental ele possui dois olhares, certo? Um olhar no impacto efetivo, outro no impacto potencial. O impacto efetivo é aquele impacto que é íncito ao desenvolvimento normal da atividade. Então, eu até, nas minhas aulas de graduação, até costumo perguntar, é possível um hospital que não gere nenhum tipo de poluição? Eu digo, é possível um hospital fechado, porque se ele estiver em funcionamento, ele vai gerar toda uma série de poluição, tanto a poluição doméstica comum, certo, quanto a poluição especial, a poluição médica, a poluição hospitalar, os RSS, resíduos de serviço de saúde. Ou seja, é natural da maioria dos segmentos das atividades econômicas ter algum tipo de poluição sem o qual aquela atividade não ocorre. Essa é a poluição efetiva, que é inerente, que é indissociável da atividade. Porém, além desse tipo de poluição, o licenciamento ambiental ele se centra também na poluição potencial, que é aquela poluição que não necessariamente acontece, mas que pode acontecer no caso de má gestão, no caso de um desastre, no caso de um acidente. Evidentemente... Oi. Pois não. Desculpa te interromper, eu sei que o quanto que isso é ruim. Não quero atrapalhar o seu raciocínio. Não, mas se você puder falar um pouquinho mais alto, é um pedido das pessoas que estão participando pelo YouTube. Eu não coloquei como é o coisinha, né? Acho que ajuda, né? Mas aí eu não sei onde é que está. Aí se eu for procurar... Eu estou ouvindo bem aqui, viu? Está muito boa a audição para mim. Não sei eu aproximei aqui um pouco mais o computador. O fone de ouvido eu não sei onde é que eu coloquei. Como tem um cronograma um pouco apertado, aí eu não vou procurar. Vou tentar falar um pouco mais alto
tá? E também aproximei mais o computador. Obrigado, viu, Tá? Paulo? Bom, mas vamos lá. Então, o que é que acontece? Nós temos a poluição efetiva, que é a poluição indissociável da atividade, e a poluição potencial, que é aquela que está ali latente, aquela que pode acontecer no caso de um acidente. E aí o licenciamento ambiental ele é um sistema também de gestão de riscos. Consequentemente, ele tem os dois olhares, ou seja, na avaliação de uma atividade efetiva ou potencialmente poluidora, evidentemente eu tenho que fazer a quantificação da poluição efetiva, inevitável, certo? E da poluição que pode acontecer no caso de um desastre, no caso de um acidente. A gente não pode partir da ideia de que as atividades vão ser necessariamente sempre bem geridas, sempre bem conduzidas. Então, pode acontecer um desastre, pode acontecer um acidente, e a função do licenciamento ambiental é exatamente impedir que isso ocorra, ou pelo menos diminuir a possibilidade de que isso ocorra. Por mais que nós falemos, olha, o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, havia um licenciamento ambiental. Evidentemente, não é só ter o licenciamento ambiental, porque muitas vezes se tem a ideia de que eu tenho a licença ambiental e acabou. Sim, mas tem a licença ambiental, mas tem os condicionantes. Tem que cumprir os condicionantes. Tem a licença ambiental, mas tem que fiscalizar. Exatamente porque se tem esse conceito de pós-licenciamento ambiental. Obtive a licença ambiental, ok, mas e agora? É preciso haver uma sistemática de fiscalização, porque na maioria dos órgãos ambientais existe um olhar muito atento, muito focado para a obtenção da licença ambiental, mas não existe normalmente o mesmo grau de exigência em relação ao exercício da licença ambiental, ao exercício daquela atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Portanto, o licenciamento ambiental ele é e jamais poderia deixar de ser um instrumento de gestão de riscos ambientais. Quando eu falo de riscos ambientais, evidentemente eu estou falando de riscos ao meio ambiente natural, ao meio ambiente artificial, ao meio ambiente do trabalho, ao meio ambiente cultural, de riscos paisagísticos, estéticos, sanitários, de riscos à biodiversidade, de riscos culturais, de riscos econômicos, porque muitas vezes o dano ambiental ele também é um impacto econômico. A gente viu o que aconteceu no caso de Brumadinho, no caso de Mariana, no caso da Braskem, em Alagoas, em que 2 bairros inteiros, até mais, estão cedendo em razão da atividade minerária. Então, existe um desastre que é um desastre ambiental, mas é um desastre também afetivo, é um desastre social, é um desastre econômico, exatamente porque as questões ambientais elas compreendem toda essa complexidade. É por isso que quando a gente se remonta ao conceito de poluição da Lei 6.938, já em 1981, era um conceito muito amplo de poluição, de tal maneira que todas essas questões sociais, econômicas, religiosas, enfim, tudo isso está dentro desse conceito de meio ambiente, desse conceito de impactos ambientais, porque a função do licenciamento ambiental é exatamente tentar impedir ou minorar os impactos inevitáveis, os impactos ambientais negativos inevitáveis, e aumentar os impactos ambientais positivos. E aí, por impactos ambientais positivos, claro, a geração de renda, de emprego, qualificação de mão de obra, são impactos positivos, claro, mas a gente tem que olhar também a questão ambiental em si, né, em termos de meio ambiente natural também. Mas essa consideração ampla ela deve ser feita no licenciamento ambiental, que se pauta pela visão holística do empreendimento e pela visão holística do meio ambiente. O licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinado pela Lei 6.938, que é uma lei que no ano passado completou 40 anos e que ainda hoje, na sua redação original, ela seria extremamente avançada para os tempos atuais. Essa lei ela traz lá no seu artigo 9º os instrumentos de política ambiental e o licenciamento ambiental está lá, e no seu artigo 10 ela
fala especificamente sobre o licenciamento ambiental. É por isso que, inclusive, muita gente entende que o recado do legislador seria: olha, o licenciamento ambiental ele tem um papel chave dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, inclusive, por essa razão, ele recebeu um destaque maior do que o dos demais instrumentos dentro da nossa política ambiental. Tenha sido essa ou não a intenção do legislador, o fato é que isso acontece. A grande maioria dos doutrinadores entende que o licenciamento é, de fato, ou de direito, o mais importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Isso acontece exatamente porque ele tem uma função arregimentadora dos demais instrumentos de política ambiental. Então, os estudos ambientais, na imensa maioria dos casos, eles são aplicados e exigidos no âmbito do licenciamento ambiental. O zoneamento ele é observado no âmbito do licenciamento ambiental. Os cadastros ambientais eles acabam servindo de suporte ao licenciamento ambiental. A fiscalização, muitas vezes, também ela acaba a cargo do licenciamento ambiental, inclusive, muitas vezes até dando margem a distorções. Às vezes, o prazo de validade das licenças é estabelecido de maneira muito curta, sob a justificativa de que, não, olha, mas a atividade só vai ser fiscalizada quando da renovação da licença ambiental. Então, vamos estabelecer um prazo curto para o prazo da licença, o que, na verdade, é um equívoco e é um grande erro. Mas o que é que acontece? O licenciamento ambiental ele acaba tendo essa função de articular, de arregimentar os demais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e ele cumpre essa função estratégica, mas eu diria que ele estaria sobrecarregado porque esses demais instrumentos eles acabaram sendo enfraquecidos. E aí o licenciamento ambiental ele tem, hoje, uma importância maior do que deveria ter. É claro que o licenciamento ambiental ele é um processo administrativo, certo? Portanto, ele não é substantivo, ele não é material, ele é acessório, ele é adjetivo, ele é processual. E por que eu falo isso? Porque, sendo ele um processo administrativo, ou seja, aquele que protocola o requerimento da licença ambiental, ele paga a taxa, um detalhe que não pode passar despercebido, ele dá início a um processo administrativo de licenciamento ambiental. Isso não quer dizer que aquela licença necessariamente será concedida, mas ela, se cumpridos todos os requisitos formais e técnicos, sim, ela deverá ser concedida. Ao longo do processo, o órgão ambiental vai verificar se essas condições foram postas, estão demonstradas, para que a licença ambiental efetivamente possa ser concedida e aí seja cumprido o seu papel. Então, sendo o licenciamento ambiental um processo administrativo, o que nós devemos esperar dele é o seguinte: transparência, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, possibilidade de participação dos interessados, inclusive da coletividade interessada, possivelmente atingida, ainda que em termos potenciais. Então, a essência do licenciamento ambiental é garantir essa transparência, essa participação, porque ele tem um caráter meramente instrumental. Ok, o licenciamento ambiental ele tem um caráter meramente instrumental. Isso não quer dizer, no entanto, que ele seja uma mera burocracia, porque ele tem, se for uma mera burocracia, é melhor que ele não exista, porque o país já está repleto de burocracias desnecessárias. Ele é uma burocracia, sim, mas ele não é uma mera burocracia, ele não é uma burocracia desnecessária. Por quê? Porque o seu papel, o licenciamento ambiental, ele tem um papel técnico muito importante dentro da política ambiental. Claro, na visão de um professor de direito ambiental, no caso, o professor Leandro, eu, professor Terence, nós poderíamos dizer, olha, a função do licenciamento ambiental é contribuir para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É dar concretude, é ajudar a dar concretude ao caput do artigo 225 da Constituição Federal, segundo o qual
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida. Isso seria, e é verdadeiro. Porém, o órgão ambiental ele tem uma visão técnica, porque quando a gente fala garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o caput do artigo 225 da nossa Constituição Federal, que seria exatamente o núcleo essencial da nossa Constituição ambiental, mas, para quem está na ponta, esse valor constitucional precisa ser traduzido, precisa ser trocado em miúdos. E aí, essa troca em miúdos se dá por meio de um instrumento que é pouco valorizado pela doutrina, que são os padrões de qualidade ambiental. Os padrões de qualidade ambiental são as regras ambientais aplicadas àquelas atividades econômicas. Por exemplo, um posto de gasolina, por exemplo, uma atividade minerária, qualquer que ela seja, um hospital, uma grande obra de infraestrutura, como um porto, um aeroporto, uma usina sucroalcooleira, então, um assentamento rural. Todas essas atividades possuem regras ambientais específicas, que muitas vezes são estabelecidas por meio de resoluções do CONAMA, certo? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e resoluções dos conselhos estaduais e municipais do meio ambiente, de normas técnicas da ABNT, eventualmente e excepcionalmente por meio de lei, por meio de decretos, mas, em regra, por meio de normas infralegais, normas administrativas e, às vezes, até normas fora do aparato legal do Estado, como é o caso das citadas normas da ABNT. Além disso, nós temos as regras de zoneamento de solo, como é o caso do plano diretor, de lei de mata atlântica, de código florestal, eventualmente de normas estaduais ou outras normas municipais, porque, evidentemente, o direito ambiental ele é um direito imobiliário, certo? Então, essas regras elas também são, obviamente, haja vista o citado princípio holístico, então, essas regras também elas devem ser observadas, elas devem ser levadas a cabo no âmbito do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele tem essas duas missões. A primeira e mais importante é verificar o atendimento do projeto proposto às normas técnicas, que são os padrões de qualidade ambiental. Fora isso, existem também algumas normas formais. Por exemplo, quando o técnico ele percebe que o processo de licenciamento ambiental não teve juntada a taxa, o pagamento da taxa de licenciamento ambiental, ele não vai analisar, ele vai pedir a juntada. Está faltando parte do projeto apresentado, ele vai pedir a juntada, certo? Ele vai solicitar a complementação de informações ao empreendedor ou ao consultor ambiental responsável por aquele empreendimento. Então, tem algumas questões formais, por exemplo, existe até uma discussão, mas e aí, o licenciamento ambiental só pode ser solicitado pelo proprietário do imóvel, pelo proprietário do terreno? Uma parte da doutrina entende que não, outra parte entende que sim, mas a maioria dos órgãos ambientais ele procura observar a regularidade fundiária para saber se aquele processo de licenciamento ambiental ali vai avançar ou não. Então, se você não demonstrar ser proprietário ou ter a anuência do proprietário do imóvel, muito provavelmente o seu processo de licenciamento ambiental, tem alguns órgãos até que não fazem questão disso, mas na maioria dos casos o seu licenciamento ambiental ele não vai avançar. Então, o licenciamento ambiental ele tem uma missão constitucional, ele está previsto de maneira imediata, de maneira indireta na Constituição Federal, quando ela fala em proteção do meio ambiente, quando ela fala no inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 225, em controlar a produção, comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental ele tem essa missão constitucional, e eu diria que, mais do que qualquer outro instrumento da nossa política nacional do meio ambiente, ele encarna essa missão muito bem, tanto é que ele incomoda, certo? A gente vê, inclusive, um discurso
de insatisfação com o licenciamento ambiental. Claro que existem problemas em relação ao licenciamento ambiental, inclusive a demora, né? Não a demora para necessariamente obter a licença, mas a demora para se ter uma resposta por parte da administração pública. Então, é preciso uma velocidade, é preciso, sim, discutir o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental, é preciso, sim, discutir a desburocratização do licenciamento ambiental, porém, sem comprometer a qualidade do controle ambiental, até porque isso seria ilegal e, principalmente, seria inconstitucional e bateria de frente com a própria missão do direito ambiental e do licenciamento ambiental em particular. O licenciamento ambiental ele surge no Rio de Janeiro, em 1975, em São Paulo, em 76, depois em Minas Gerais, e ele é nacionalizado pela Lei 6.938, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tantas vezes citadas, e a partir daí acontece uma verdadeira revolução. Não acontece uma verdadeira revolução, mas pouco a pouco os estados começam a criar seus órgãos ambientais e aplicar o licenciamento ambiental e os demais instrumentos de política ambiental, porque o licenciamento ambiental ele tem isso. Quando um município ele quer implementar um órgão ambiental de verdade, ele começa pelo licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental acaba trazendo a reboque a fiscalização, os fundos, o cadastro ambiental, enfim. Então, essa função articuladora que ele exerce dentro da política nacional do meio ambiente. Então, preenchidos esses requisitos formais e esses requisitos técnicos, a licença ambiental será concedida por um prazo determinado, esse prazo que varia conforme a modalidade de licença ambiental, porque no Brasil nós temos uma sistemática peculiar, que em regra, nós temos o licenciamento ambiental trifásico. Nós temos a fase de LP, licença prévia, LI, licença de instalação, e LO, licença de operação. Em alguns casos, nós temos licenças peculiares ou a licença ambiental simplificada, LS, LAS, enfim. Então, conforme a natureza e a complexidade do empreendimento, já que o artigo 170, inciso 6º da Constituição Federal, dispõe que as exigências ambientais devem ser proporcionais aos impactos ambientais gerados. Então, nós temos essa obtenção da LP, onde a LP, na verdade, é uma licença de concepção, de projeto. Então, ela não dá direito a construir, ela não dá muito menos a funcionar. Ela dá o sinal verde para o projeto, ao mesmo tempo que, em tese, ela não dá direito a nada do ponto de vista mais concreto, mas ela dá o sinal verde para a concepção do projeto. Nesse sentido, ela seria a licença ambiental mais importante de todas. A LI, ela dá direito a instalar, e o conceito de instalar, ele contempla, evidentemente, o conceito de construir, mas ele é um pouco mais além. Tudo que diz respeito à edificação, certo? Ao equipamento daquilo que se pretende fazer funcionar, está dentro do conceito de LI. Verificada que a instalação foi feita de maneira regular, nós teríamos aí a concessão da LO, a licença de operação, a licença que permite ao empreendimento funcionar. Então, dentro desse cronograma, né, muita gente diz, professor tal de LP, LI, LO, acabou. Então, acabou. Não acabou. Por quê? Porque a LO ela tem condicionantes, ela não é uma licença em branco, ela não é uma licença para matar, a lá 007, concedida pela Rainha da Inglaterra. Não, ela tem condicionantes. Então, é preciso verificar o cumprimento dessas condicionantes. E outra coisa, ela tem um prazo determinado. Então, vencido aquele prazo, na verdade, antes de vencer aquele prazo, o empreendedor ele tem de requerer a renovação por mais um prazo e assim por diante. Olha, mas eu quero ampliar o meu empreendimento, outra licença ambiental. Eu quero reformar o meu empreendimento. Eu tenho que tirar a licença ambiental? Talvez, porque tem reformas e reformas. Tem reformas que podem alterar o impacto ambiental do empreendimento. Então, esse tipo de reforma, aí o órgão ambiental vai ter que dizer. Muitas vezes, professor, olha, eu tenho uma atividade de recuperação de uma área que está degradada, eu preciso fazer o licenciamento ambiental?
Precisa, porque, às vezes, se aquela atividade não for bem conduzida, você pode até aumentar a degradação ambiental existente, ou então você pode diminuir a degradação ali e causar degradação em outro lugar. Então, o licenciamento ambiental ele tem um olhar mais amplo, inclusive, às vezes, uma atividade que é proposta pode até parecer ser socialmente relevante, mas ela pode trazer um passivo, ela pode trazer um preço ambiental muito pesado para a sociedade. E aí a função do licenciamento ambiental é exatamente fazer um alerta sobre isso. Várias vezes, o licenciamento ambiental ele evitou grandes desastres ambientais, grandes problemas ambientais. Então, ele tem um papel importantíssimo. Nós devemos, de fato, desburocratizar o licenciamento ambiental até certo ponto, que é o ponto do controle ambiental. Ou seja, eu posso desburocratizar sem diminuir a qualidade do controle ambiental? Posso. Então, é possível. Mas até esse ponto, porque a partir dali eu vou colocar em xeque o controle ambiental. E fazendo isso, eu estou ameaçando o futuro, eu estou ameaçando o meio ambiente, eu estou ameaçando a saúde das pessoas, certo? Então, nós que trabalhamos com licenciamento ambiental, nós trabalhamos com questões muito amplas, valores da coletividade no sentido mais amplo. Então, o licenciamento ambiental, sim, ele tem que ser debatido, ele tem que ser repensado, ele tem que ser aperfeiçoado, inclusive com o uso de tecnologias, né? Fiscalização via satélite, fiscalização por drone, processo digital, que eu entendo que o processo eletrônico ele garante mais rapidez, mais efetividade e mais controle social, certo? Então, ele tem muito para caminhar no sentido de se beneficiar dessa tecnologia, inclusive para obter informações. Então, por exemplo, imagine que a gente vai demorar um pouco, mas talvez daqui a 15 anos ou 20 anos, imagine que eu tenha todas as informações de uma determinada cidade, do trânsito, do número de pessoas, do abastecimento, do ciclo hidrológico, do regime de ventos. Então, nós podemos chegar a um momento em que eu protocolo eletronicamente o projeto de um hotel e aí as informações ambientais já vão estar previamente todas de posse do município. E o município vai dizer, olha, tem que ter um estacionamento desse tamanho, tem que ter uma estrutura hidráulica com essa tecnologia, por essa razão, porque aqueles dados já estão disponíveis. Então, a informação é muito importante no licenciamento ambiental, certo? Dentro do licenciamento ambiental e do licenciamento ambiental para a sociedade. Tanto é que, em regra, o licenciamento ambiental, as informações são públicas, qualquer pessoa pode ter acesso aos estudos ambientais, aos processos, enfim. Então, eu queria finalizar aqui minha fala agradecendo o convite ao professor Leandro. O tema é muito instigante, eu fico à disposição de todos, eu sei que o debate, o tempo hoje é um pouco corrido, mas eu fico à disposição de todos no Instagram, no LinkedIn. Eu tenho um livro de licenciamento ambiental, estou com ele aqui, ele está esgotado, né? Tá para sair aí uma nova edição em breve. Existem outros, o professor Leandro aí fazendo o jabaculê, né? Nós temos outros bons livros aqui do licenciamento ambiental. O livro do professor Terence, que vai falar logo após a minha fala. O livro do professor Eduardo Bin, também, que estão disponíveis, dentre outros trabalhos bons também sobre o licenciamento ambiental. E eu fico à disposição de vocês nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, para debater sobre o licenciamento ambiental. Esse tema que, por mais que a gente estude, a gente sempre aprende mais. É interessante, professor Leandro, não tem ninguém que saiba tudo sobre o licenciamento ambiental, até porque é um assunto interdisciplinar. Então, a questão florestal, o engenheiro florestal vai saber mais, a questão de solos vai ter o engenheiro de solos, que vai saber mais, o geógrafo, o geólogo. Então, o advogado tem essa visão procedimental, processual, legal. Então,
é um assunto que todos nós estamos aí aprendendo